meus queridos alunos do 9º ano e todos do Colégio Bonfim que estão ouvindo este podcast. Eu sou a professora Andresa, de Língua Portuguesa, e hoje vamos dar continuidade ao nosso trabalho de leitura do livro Nunca Brinquei de Boneca, o Diário de Elisa, da escritora Luísa Lobo, que vai responder agora algumas perguntas dos nossos alunos. Obrigada, Luísa, pela participação e vamos às perguntas. Boa tarde, Colégio Bonfim. Aqui é a Luísa Lobo. Estou respondendo mais algumas perguntas. Agradeço a professora Andresa, ao professor Ivan por essa oportunidade. A pergunta do Bruno foi: qual foi a motivação principal para escrever o livro? Então, Bruno, a escrita de um livro, de um caderno, de um diário, é uma forma da pessoa se autoconhecer. Você acaba entendendo o que acontece no teu íntimo. Muitas vezes não há muito diálogo à sua volta, mas através da escrita é como se você falasse com um alter ego, um outro lado seu, uma outra sombra sua. Todos nós temos um alter ego, que é a nossa sombra, o nosso duplo. E aí a gente acaba conseguindo um diálogo sem precisar de ficar espalhando aí para todo mundo o que a gente sente, as nossas alegrias e tristezas. Podemos ter uma vida íntima mais rica, né? A Fernanda perguntou: por que você escreveu o diário, já que Elisa não é você? Bem, a Elisa é uma espécie de duplo, né? Duplo meu. Quando você coloca o teu próprio nome num livro, dá a impressão de que você está fazendo uma confissão completa, de que você está se revelando para o leitor. Quando você coloca o nome de uma outra personagem, de certa forma, você se livra daquela leitura muito colada à realidade, à biografia. Olha, ela fazia isso, ela fazia aquilo, ela bateu numa coleguinha, ela respondeu a um outro colega. Então a gente escapa disso. Isso existe na literatura o tempo todo. Cada vez que um autor cria uma personagem, ou um personagem, tanto faz uma como um personagem, ambas as formas são aceitas, ele está se isentando de fazer uma confissão, porque ninguém gosta de fazer confissão completa sobre a própria vida. A vida é uma coisa íntima, que a gente deve preservar, e é bom lembrar disso quando se faz blog ou rede social, que há um nível de intimidade que é nosso, é o nosso tesouro particular. Por que você escolheu esse nome para o livro? Esse nome estava na minha cabeça há muito tempo, porque realmente brincar de boneca era associado a uma menina que aceitava as regras sociais completamente, que ela ia casar, ter filhos, obedecer ao marido, ficar cozinhando em casa, né? Nunca mais ia estudar. Depois que ela saísse do colégio, ela ia ficar sem estudar, talvez fazendo uma costura ou uma culinária. Hoje nós sabemos que costura e culinária são profissões. Naquele tempo não eram profissões. Era uma forma de exploração da mulher, né? Porque a mulher faz o trabalho doméstico e não é remunerada. E tudo é ela que faz. Vocês veem que o feminismo mudou muito isso. Agora, as atividades em casa, espero eu, são bastante compartilhadas. Cada um faz um pouco. Um bota a roupa para lavar, o outro bota a roupa para secar, o outro bota a água no fogo, o outro descasca a batata, um cuida de um filho, o outro vai conversar no dever de casa da outra filha. Então, não é uma coisa tão exploradora como era. Então, associava-se brincar de boneca com uma brincadeira sem criatividade. O bom era andar de patins,
né? Era muito bom andar de patins, de patinete, andar de bicicleta, andar pelas ruas, ter liberdade, tudo que era proibido. Isso é que era bom. Talvez com menos proibição as pessoas tenham mais liberdade, porque tudo era proibido. Então, Fernanda, eu espero ter respondido a sua questão. Agora vamos ao Ricardo. Como você iniciou a sua carreira? Eu comecei realmente a escrever com essa idade, com 10 anos, quando eu comecei a fazer esse diário, que tinha uns desenhos bem simples, né? De uma menina de 10 anos. E eu sempre escrevi muito, porque eu gostava de colocar as minhas impressões da vida no papel. A escrita era exclusivamente com caneta e um caderno. Era essa a maneira de escrever. E no colégio era lápis, mas era proibido apagar. Eu não sei porquê, era uma confusão. Não podia, se você errasse, não podia nem riscar nem apagar. Havia muita disciplina, né, naquele tempo. Então eu ia sempre escrevendo as minhas impressões, os meus desejos. Eu fazia histórias para ler para minha irmã menor. E eram histórias de fada, porque naquele tempo as meninas tinham de se vestir com roupas flutuantes, ter um cabelo sempre arrumado. Colocava papelote, que era um elástico que doía quando tirava. A cabeça ficava cheia de papelotes. Vocês talvez vejam isso em algum filme da Doris Day de 1950. E aquele cabelo ficava todo encaracolado, parecia que estava assustado assim, e aquilo era considerado lindo, era um permanente, só que doía para fazer, que era um horror. E cada vez que tinha uma festa, tinha de fazer aquele permanente, tinha de botar vestido de renda. O vestido chegava todo rasgado, porque as meninas eram desobedientes já, né? Corriam e brincavam de pegar com os meninos, mas o previsto não era isso, é que elas ficassem num canto da festa, sentadas, trocando ideias, mas isso não estava acontecendo mais, isso era uma coisa do século XIX, né? As meninas da década de 50, elas eram muito mais autônomas, independentes, muito mais rebeldes. Então, aquele tipo de roupa, de fazer penteado, de se comportar, não era uma coisa muito bem vista pelas meninas, mas era obrigatório. Então, Ricardo, você pergunta se eu tive muitos obstáculos para chegar onde está. Sim, porque o mercado editorial é muito difícil. Ele é difícil em todos os países porque ele é competitivo. Mas no Brasil ele era mais difícil porque aqui havia poucas editoras, todas concentradas em Rio e São Paulo, e dessa forma, como o país é muito grande, a competição era muito maior. Você só tinha 2 polos editoriais, sendo que havia também a editora Globo em Porto Alegre. Mas era pequena, não era tão prestigiosa, tudo era Rio e São Paulo. E também era muito difícil romper as barreiras, porque poucas mulheres tinham escrito com sucesso. Quem que você tinha em 1960, 70? Né? Você tinha Clarice Lispector, Diná Silveira de Queiroz, Raquel de Queiroz. Essas 2 entraram para a Academia Brasileira de Letras. Clarice Lispector hoje é considerada uma das maiores escritoras do mundo, mas você não vai citar muitas assim. Então havia um certo estranhamento em que uma menina quisesse, no caso, através da vida, quisesse publicar. A coisa mudou muito na década de 70, era moda fazer contos. Eu tenho 5 livros de contos. São contos muito parecidos com o estilo da Clarice Lispector. Eles estão todos digitalizados no Kindle. Então você tem aí a luta para obter um leitor. Porque a literatura que a classe média escreve é uma literatura difícil, cerebral, como a da Clarice. E o público não tem
pelo menos não tinha naquela época, tanto preparo assim para acompanhar aquelas leituras de Guimarães Rosa, Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, que eram os autores da moda, né, na década de 60 e 70. Sem falar dos modernistas, Carlos Drummond de Andrade, mas principalmente Mário de Andrade, Oswald de Andrade, pediu um leitor mais sofisticado. E como o português não era uma língua de prestígio, a tradução era quase impossível. Hoje nós somos uma língua de prestígio, somos a 4ª língua internacional da ONU, depois do espanhol, né, do inglês, e há línguas que têm muitos falantes, mas menos prestígio, como o russo e o chinês e o hindi da Índia, o urdu também. Bom, então essa é a luta. Até hoje você escreveu uma literatura que não é best-seller, que não é de consumo, para conseguir os seus leitores num país em que a escola ainda deixa a desejar, mas vai melhorar. Cada vez melhor, né? Agora vamos a Tamily. Então, de acordo com a época que Elisa viveu, ela, né, teve privilégios em relação às outras meninas? Bem, a Elisa era uma menina de classe média, até se poderia dizer de classe média alta, embora não fosse classe A, né? Porque era uma casa com muitos 7 empregados e já tinha automóvel. Isso era uma marca de uma força econômica imensa, né? Até teve uma televisão importada, isso era o suprassumo da riqueza, uma televisão em branco e preto, pequenininha, americana, importada, era um luxo só. Rádio havia 2 na casa, né? E uma vitrola. Então todas essas marcas, naquela época, né, eram de uma pessoa de classe média, inclusive tinha até motorista, né? Então lembre-se que era a época do bonde, né? E pouquíssimos carros na rua. Então as outras meninas talvez que não morassem num bairro bom, numa casa boa, elas não teriam nada disso. Chegariam em casa e iam dormir cedo, né? Porque o que você fazia? Talvez ouvia um pouco de rádio e havia o jornal, né? O jornal era uma força de informação muito forte. E as revistinhas, havia muita leitura de gibi. O gibi era sempre considerado uma leitura assim de massa, que não instruía. O bom mesmo era ler, era isso que era recomendado, ler. Então, quem é Elisa e qual a sua relação com ela? Então, Elisa é o meu alter ego, é a minha imagem, aquela que eu fui, mas que eu transformei num texto mais legível, porque nós não podemos escrever o que vem na nossa cabeça e depois publicar. Não é assim que o livro é criado. O livro é um trabalho como se fosse um burilamento de uma joia. Você faz uma revisão, outra, você vai revendo até que aquele livro se torna apresentável com o estilo correto. Você vai ver os erros de português, vai ver as repetições, e isso é um processo muito demorado. Então, quando você pergunta onde você encontrou os diários da Elisa, eu diria, não, os diários da Elisa eram o que eu escrevia. E eu criei uma personagem chamada Elisa. Ela não é alguém que estava fora de mim, ela estava na minha casa. A Emily pergunta, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Bom, todo intelectual, eu me considero uma intelectual, gosta de ler. O Legoff, que é um historiador das mentalidades, diz que a função do intelectual é ler. Veja, se você termina uma faculdade e nunca mais lê nada, não se instrui, o que vai acontecer? Você vai se esquecer de tudo. Você não vai aumentar os teus neurônios, as tuas ligações cerebrais para você progredir.
você vai estagnar. Por isso é que muitos casamentos acabam. Porque um estuda muito, está interessado, quero saber. E a outra pessoa parou naquele emprego, parou naquele interesse, nunca mais estudou nada, já está satisfeita com aquele salário e com aquela posição social. Evidentemente que aquele que estudou vai ter uma ambição sempre de encontrar alguém com quem tenha mais diálogo. E aí existem essas diferenças que quando a pessoa termina o colégio ou o ginásio, os meninos e as meninas estão no mesmo nível. Mas aí a menina vai para casa, vai ter filhos, vai cozinhar, vai costurar. Daqui a pouco há uma distância imensa entre ela e aquele menino que até podia ser um aluno pior, mas que vai estudar, fazer faculdade, fazer pós-graduação. Daqui a pouco estão duas pessoas com uma ambição da vida totalmente diferentes. Então aí está o alerta. Ler no tempo livre é uma forma de enriquecimento, de se preparar para uma vida de estudo e trabalho que não acaba nunca. Estamos sempre lendo e estudando. Bom, no tempo livre eu também vou à praia, nado, gosto de fazer trilha, adoro andar a cavalo, quando tem, né? É um esporte mais complicado. E gosto muito de almoçar fora, jantar fora. Já gostei de outras coisas que hoje eu já não gosto tanto, como andar de bicicleta, dança de salão. À medida que a vida vai avançando, nós vamos trocando os nossos hobbies. Outra coisa que eu gosto muito é de plantar, capinar. Eu adoro a vida ao ar livre. E estudo muito as árvores, as plantas, os alimentos, tudo isso é parte de meus hobbies. Então, Lucas, quem fez a capa do livro e quanto tempo você escreveu por dia o livro? Bom, a capa do livro é baseada numas gravuras que eu contratei de um ex-aluno meu, que é muito competente, chamado William Soares. Ele é poeta, ele é professor de italiano e desenha maravilhosamente. Imagine que ele faz aulas de desenho na Inglaterra. Como? Digitalmente, pelo computador. Fica aí uma sugestão para vocês. Vocês podem estudar até chinês pelo computador. Então, ele é muito bom em desenho, ele é muito bom em poesia, ele também escreve contos e ele é professor. O William Soares fez 12 gravuras para mim e nós aproveitamos uma das gravuras para a capa. O design da capa foi feito pela minha filha, que é designer de mosaicos, Mariana Lloyd. E ela fez, então, todo o design do livro, né, com as letras. É também um emprego bom para quem gosta de livro, ser designer de livros. Tem de saber fazer a lombada, tem de calcular o tamanho, porque vai ter uma costura e uma cola no meio, né? Tem de deixar uma margem do lado. Tudo isso é calculado num programa e eu digo até que o designer e o capista e o ilustrador ganham bem mais que o autor, porque o autor demora tanto a vender aqueles 6 meses, ganha 10%, que ele acaba nem vendo a cor do dinheiro. Mas o ilustrador, o designer, eles e o capista, eles veem logo o recebimento daquele dinheiro. Não importa se o livro vendeu ou não, eles são pagos, não é? E eu escrevia pelo livro de forma aleatória. Se você ler com cuidado, tem até uns dias que está escrito assim: nada, 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 nada. Então, de acordo com os acontecimentos, eu colocava mais eventos ou menos eventos no dia. Mas isso é uma coisa de cada um. Há pessoas extremamente sistemáticas, tem que tomar cuidado para não acabar um pouco assim maníaco, cheio de manias. E há pessoas que são sonhadoras, sem método. E também
há que ter cuidado para não ficar totalmente desligado do cotidiano, esquecer os horários, as obrigações, ficar sonhando e fazendo só o que gosta. Existe na China o taoísmo, que é a filosofia do meio termo em tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A pessoa ser equilibrada. Seria ótimo todo dia sentar e escrever um pouco. O verdadeiro escritor escreve todo dia um pouco. Haja disciplina, né? Mas é muito bom isso. Vitória me pergunta: como você descobriu a sua paixão pelos livros e algum dia você já pensou em desistir de escrever? Bem, uma pergunta muito boa. Na casa da minha avó, havia uma estante no corredor de todo tipo de livro. Por exemplo, O Tesouro da Juventude. Naquele tempo havia enciclopédias, não havia Google. Você estudava na Enciclopédia Britânica, no Larousse, que era francês, e em português tinha O Tesouro da Juventude. Para procurar significado de palavras, você usava o dicionário em papel. Tinha dicionário de sinônimos e tinha o dicionário vernacular. Tudo era em papel. Eu andava naquele corredor e ia pegando os livros que eu queria. E eu lia muitas coisas que nem eram assim muito apropriadas. Por exemplo, A Menina Morta, do Cornélio Pena, que eu li com 10 anos, foi um livro altamente traumatizante, porque é a história de uma menina que morreu, né, numa fazenda escura, abandonada. É um livro muito tristonho, assim, lúgubre, né, como a gente chama. E eu li esse livro com 10 anos, né? Então a gente lia o que a gente queria, não tinha assim uma obrigação em casa de ler este ou aquele autor. Mas havia uma tia que me contava muitas histórias da Condessa de Seguir, que era o burro falante, né? Várias histórias das meninas exemplares, que eram comportadíssimas. Tinha a história da moça que cortou o cabelo para pagar o médico para a irmã doente. Imagine, naquele tempo, século XIX, que Madame de Seguir, você cortar o cabelo, não se fazia isso de jeito nenhum. A moça tinha de ter cabelo comprido, até a cintura. Então, eu sempre li e eu sempre escrevi. Eu tinha papeizinhos, guardanapos, eu ia às vezes para os lugares, anotava coisas, chegava em casa, anotava nesses cadernos, sempre escrevendo. E caixas e caixas de projetos. Evidentemente que nem tudo se transformou em conto e ainda tem milhares de ideias e pedaços de contos e comentários e impressões que provavelmente nunca vão se transformar em nada. Porque escrever é conversar consigo mesmo, né? Praticamente em voz alta. Mas se a gente começar a ficar falando em voz alta, eu vou achar que a gente está maluco. Então a gente escreve. A Ana Luísa me perguntou se este foi seu primeiro livro. Sim, o meu diário foi a minha primeira experiência. Se a gente considerar que as histórias de fadas que eu fazia eram mais ou menos contemporâneas do diário, né? Eu escrevia essas histórias de fada que eu lia, minha irmã gostava muito, era sempre uma coisa meio baseada no Pinóquio, né? Na Fada Azul, a Bela Adormecida, a Princesa, a Chegada do Príncipe. As histórias eram bastante baseadas no ideal europeu, né? Uma linda menina que era obediente, que se vestia com roupas até o pé, e tinha uma fada de condão, em que ela, uma varinha de condão, que ela transformava os seus desejos em realidade, né? Como tinha o Peter Pan, Areia de Pirlim-Pim-Pim. Era isso que a gente sonhava na época, era o imaginário. Nós não convivíamos com a realidade, não líamos histórias realistas como hoje tem, às vezes, não. As histórias eram todas que provocavam a fantasia, o imaginário. E eu não sei o que é melhor, né? As crianças, eu acho que elas eram mais leves. Agora tem muito problema na televisão, nas redes sociais, acaba
A vida fica muito pesada. Naquele tempo as crianças eram, de um modo geral, eram protegidas e as histórias eram todas maravilhosas, Aladim, a lâmpada maravilhosa, você abria uma caverna, tinha um tesouro lá dentro, era tudo assim, fantasioso. A Maria Luísa me pergunta, qual dos livros você mais gostou de escrever? Bom, é difícil de dizer, porque os meus livros de contos, que são cinco, eles foram escritos numa outra fase, na década de 70, 80 até 90. Correspondiam aos meus desejos e minha vida de então. Por Trás dos Muros foi meu primeiro livro, por exemplo, de contos, que eu fiz em 1976. Ganhei um prêmio, publiquei em 78. É um livro muito confessional, muito cheio de mistério, até um pouco de terror, assim, porque era a fase que eu estava vivendo. Depois eu fiz outros, como Voo Livre, que já foi mais em Nova York, outras experiências e que eu gostei muito de escrever, porque era um livro mais alegre. Eu fiz O Estranha Aparição, foi um dos livros de contos que eu mais gostei de escrever, porque foi no ano 2000 que eu publiquei pela Rocco. Foi um livro que vendeu bastante, inclusive está esgotado. A gente tem que botar uma vela, oba, esgotou. E depois eu já traduzi para o espanhol, já coloquei online, né? Já coloquei alguns livros meus em espanhol e inglês online. Então me deu muita felicidade, porque eram histórias baseadas em Mary Shelley, muitas referências literárias, então eu coloquei um pouco do que eu estudei, do que eu li, do que eu vivi ali. Agora, sem dúvida, o romance é outra coisa. Esses dois romances que eu fiz, que são Terras Proibidas e Fábrica de Mentiras, eles ocuparam 20 anos da minha vida, né? São livros que a gente acaba convivendo com os personagens. É uma escrita que é muito dolorosa, porque é muito longa, mas você acaba tendo uma família nova, né? Que são aqueles personagens todos que você pode colocar num romance e que você não pode colocar num conto. Então, eu acho que no final é mais agradável escrever romances do que escrever pequenas histórias. Mas tudo é escrita, tudo é criação. E sobre o livro, você gosta de catupiry de balé? Outro dia eu vi catupiry no supermercado. Eu achava catupiry maravilhoso. Então hoje dizem que catupiry entope as veias, né? Muita coisa que era boa hoje é considerada ruim. Era o queijo que tinha, né? Era queijo de Minas e queijo catupiry. Vocês acham que uma vendinha de um português da esquina, naquele tempo, tinha queijo da canastra, tinha queijo brie, camembert, essa variedade toda, esse monte de queijo industrial que você vê hoje, que nem faz bem para a saúde, queijo sanduíche, queijo isso, queijo aquilo. Tinha queijo Clabe e tinha também o queijo da Serra da Estrela, que é aquele queijo bola, que é também chamado do Reino, e que é uma delícia, e era de Portugal. Era isso que tinha. E a gente não sentia falta de mais nada, porque a gente não conhecia nada além daquilo. O feijão era comprado em saco de papel marrom, papel pardo. Colocava daquela colherão, colocava 1 quilo até 5 quilos. Você ia para casa com aquilo no braço, rezando para não chover. Se chovesse, perdia o feijão todo. O saco de papel ia desmanchar na chuva. A Clarice Lispector, quando escreveu o conto Amor, tem uma cena típica que ela está muito perturbada, desceu do bonde e tudo, e ela deixa cair um pacote de ovos na rua, porque o pacote de ovos estava embrulhado num saco de papel pardo muito fraco. E aí caiu tudo na calçada. Foi uma cena assim que já a levou a ficar mais perturbada ainda. Mas também era melhor porque o mar era limpo. E agora, com tudo tão prático e moderno,
e industrial, nós estamos matando os peixes e estamos matando a nós mesmos com essa quantidade gigantesca de plástico. Eu nunca vou às compras sem levar um saco reciclável. Em Minas Gerais, inclusive, que eu considero o estado melhor do Brasil, eles proibiram saco de plástico no supermercado. Quem esqueceu, leva para casa um pacotinho ou outro e depois volta com o seu saco reciclável para fazer compra direito. Eu achei essa medida excelente. E a grande brincadeira é que Minas Gerais não tem praia, né? Então, pelo menos eles não poluem os rios e os lagos. Muito desenvolvidos. Estão de parabéns os mineiros. Júlia, Hilário e Luísa. Você já pensou em traduzir o Diário de Elisa para outras línguas? Bem, a tradução pode ser feita, mas se você não tiver uma editora lá fora, será que vale a pena? Como é que eu vou chegar ao público? É tão difícil fazer divulgação no Brasil. Agora você imagina uma divulgação internacional. As editoras aqui não ajudam mais. Então, um recurso é você fazer a tradução ou pagar para alguém fazer e colocar no Amazon. Deve ter Kindle Amazon, devem ter outros sites que também você possa colocar o seu livro. A dificuldade não é tanta a tradução, mas é você ter um público lá, não é? Quando eu fazia meus livros de ensaios, que eu tenho 12 livros de ensaios, e eu ia a congresso, as pessoas do congresso já ficavam conhecendo aquele livro, compravam, ia para as livrarias e aquilo era divulgado. Inclusive tinha muitas revistas, né, científicas que publicavam o teu artigo automaticamente. Aquilo que você tinha preparado para falar para o público já saía publicado. Então você já tinha um público. A dificuldade da literatura é a divulgação, é quem vai te ler. Acredito que as pessoas sintam a mesma coisa quando fazem uma rede social. Eu não me incomodo de ter 6 leitores, por exemplo. Nós fazemos o Café Literário do Pen Clube, tem muito pouca gente que assiste. Olha aí a concordância, advérbio. Muito pouca gente que assiste. Mas não importa, porque qual é o livro mais lido na história da humanidade? A Bíblia. Quantos leitores tinha quando foi mais ou menos terminado? Pouquíssimos, mas nunca parou de ser lido. Então eu acredito que quando você faz um produto bom, um bom filme, um bom depoimento, um bom texto, mesmo que seja oral, né? Ele vai eventualmente ser conhecido e ser lido. Assim espero. Então a gente não pode ficar pensando só na falta de leitores. Às vezes isso significa que as pessoas vão ler depois, ou que vai haver um evento que vai provocar o interesse naquilo. O importante é que a gente se expresse e que a gente faça o que a gente gosta, a meu ver. Que adianta você ganhar um salário enorme numa coisa que você não gosta, viver uma vida que você não gosta, e você olha para trás e diz: nossa, dinheiro não adiantou nada. Eu não fui feliz. É preciso combinar, né? Felicidade com as tuas atividades. Larissa, você me perguntou, quando você escreveu, qual foi a sensação de escrever o diário? Você pensou um dia que seus diários virariam um livro? Não, eu não pensava em que o diário viraria um livro. Eu pensava o tempo inteiro que eu seria uma escritora. Eu queria ser uma escritora. Mas lembrando que no Brasil o escritor não é profissão. Não dá para viver de escrever, você tem de ter uma profissão. Mas eu queria, na verdade, ser escritora. Você diz assim, eu quero ser bailarina, eu vou ser bailarina. Eu até esqueci de responder na outra questão, que eu era bailarina, sim, eu queria ser bailarina. Mas é incompatível, né? Ser bailarina
com estudar muito, com o que a família gosta, permite você fazer. Ser bailarina tem uma limitação também, você só trabalha, na maioria dos casos, até uma certa idade, né? Como ginasta também tem uma... Então você tem de estudar para fazer outras coisas depois que aquela tua carreira termina. Você é fisicamente limitado. Na escrita, a grande vantagem de ser escritor é que você não é fisicamente limitado. Você pode escrever do dia que você aprendeu a ler e escrever até o dia que você for embora da Terra. Você sempre pode escrever. E tem muitos gêneros. Você pode escrever cartas, pode escrever diários, pode escrever contos, novelas, que são contos mais compridos, romances. Você pode escrever sua autobiografia, pode escrever a biografia dos outros, pode escrever memórias, pode escrever guia de viagem, que é uma coisa que dá muito dinheiro, inclusive. Então, há muitas que a gente chama de gêneros literários para você se satisfazer, né? Então, eu pensava assim, que eu ia ser escritora, mas eu não pensava que aquele diário seria a minha escrita, né? Porque o meu projeto era pegar todos os meus diários e publicar, mas eu não vou fazer isso, porque eu acho que a literatura não é só uma descrição do seu dia a dia. Ela tem de ter alguma mensagem, tem de dizer alguma coisa para as pessoas. Nós não somos tão importantes assim, né? Nós somos uma gota d'água no oceano. Então, para nós fazermos um livro, temos de dizer alguma coisa naquele livro, temos de ter uma mensagem. Assim que eu vejo. Bem, a Gisele disse assim: alguns personagens do livro são reais? Bem, eu diria que todos. Eu apenas troquei os nomes, né? Porque eu não vou expor outras pessoas ao que eu quero. Quando você faz um blog em que você põe fotografia das pessoas sem autorização, fala coisas mais sobre os outros, expõe os outros, às vezes de uma maneira malévola, você está infringindo uma regra básica da Revolução Francesa, que é: a minha liberdade termina onde começa a do outro. Isso vem desde o século XVIII. Eu não tenho o direito de usar os outros a meu bel prazer, seja com fotos, seja com comentários maledicentes, e mesmo para elogios. Talvez aquela pessoa não quisesse revelar aquilo. Você pode estar sendo indiscreto, né? O melhor é ser discreto, porque assim você não ofende os outros e vive bem com todo mundo. Por isso, trocando os nomes, eu não incluo as pessoas na minha vida sem que elas me autorizem. Eu tenho certeza absoluta que algumas pessoas que estão ali, se eu perguntasse se queria que dissesse uma coisa ou outra que está ali, elas não iam gostar. Inclusive, teve uma cena que eu retirei do diário, que ela perdura por muitas semanas, que é o roubo de uma caneta. Foi muito desagradável. Aconteceu entre meninas que não precisavam levar a caneta da colega e depois nunca mais foi devolvida. Que as pessoas que levam as coisas dos outros têm vergonha de devolver ou dizer que levaram. Para não dizer a palavra roubaram, porque isso é um furto. O furto não é roubo, né? O furto é sem violência, mas é muito feio e desagradável, não é? Então, de vez em quando, a gente perdia uma coisa que a gente gostava muito, não aparecia. É uma coisa que a intimidade, a pessoa gosta daquilo, nunca mais acha, não aparece. Então, é muito interessante ter um setor que seja das coisas perdidas, né? Então, a pessoa ali achou, devolve e tudo fica bem, porque às vezes a pessoa tem uma ligação com aquele objeto que ultrapassa o valor venal, né? O valor do dinheiro daquele objeto. Por isso é que eu troquei os nomes.
Você teve dificuldade em publicar este livro? Bom, eu não tive dificuldade porque a editora Batel se propôs a fazer o livro, inscreveu também no programa de livros autodidatas, livros paraliterários, não autodidatas, paraliterários em vários estados do Brasil. E eu também coloquei o livro digitalmente no Kindle. Então eu acredito que o público juvenil do Brasil seja muito amplo, porque nós temos muitos jovens e todos os analistas dizem que a leitura tem aumentado no país. E eu acho isso excelente, porque há público para tudo. Lembrem-se, quando uma população é oral, como nós temos entre os indígenas e os africanos, você só consegue saber aquilo que até o teu avô te contou, raramente teu bisavô. Mas você poderá contar as suas coisas até o teu neto, no máximo o bisneto. Quando uma civilização tem a escrita, você pode contar coisas para dali a 2.000, 4.000, 5.000 anos. Hoje nós sabemos o que os egípcios pensavam, como eles viviam. E se fosse uma sociedade sem escrita, como é que nós saberíamos? Então eu convido vocês a essa viagem pelo mundo da leitura e da escrita. Um abraço, tchau!